Bora, fiel, para as últimas informações e provável escalação do Corinthians, que joga logo mais contra o Red Bull Bragantino fora de casa. O Timão terá alguns desfalques aí de última hora. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal e já deixa o seu palpite nos comentários. Eu vou chutar aqui 1-0 pro Coringão, gol do Roberto pra tirar a zica. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira temos o Red Bull Bragantino jogando contra o Corinthians, Vitória e Internacional, Sport e Juventude, Botafogo e Vasco, Atlético e Bahia, Grêmio e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo. E aí, fechando a rodada na quinta-feira, tem Fluminense jogando contra o Mirassol, Ceará e Fortaleza e Palmeiras e Santos. Os últimos jogos deram uma animada na torcida do Corinthians, uma sequência de vitórias, mas acima de tudo, uma sequência sem levar gols. E isso, em inglês, tem uma terminologia que pode confundir o torcedor. Mais um sem gol. Glória a Deus, 3 pontos, glória a Deus. Então quer dizer que o Corinthians agora é clean sheet? O que é isso? Sei não. Não sei. Clean sheet. Sei lá o que é. Eu sei. O termo em inglês não é tão fácil assim de se pronunciar. Mas o que eu garanto, meus amigos, é que tá na moda. E o Corinthians aderiu. Em português, a tradução é ficha limpa. E no futebol quer dizer que o time não está sendo vazado, levando gols. Entendeu, torcedor? Fiquei sabendo agora que mas sim, ultimamente está sendo sim. São 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem tomar gols. Um belo feito da defesa corintiana. Para se ter uma ideia da importância desse número para o Corinthians, naquela arrancada de 9 vitórias consecutivas sob o comando do técnico Ramon Dias, o Timão não levou gols por 5 jogos seguidos. Será que, finalmente, o técnico Dorival Júnior conseguiu arrumar a defesa corintiana? Eu acho que o Corinthians estava oscilando nessa parte da zaga, não estava encontrando uma zaga certa, né? Os zagueiros às vezes entravam, não tinha confiança, mas a gente conseguiu uma dupla de zaga agora que tá firme. E é bom, a gente precisa ter isso no clube para que todo o time vá bem, né? Que começa pela zaga e vai até o ataque. Muito se deve a ele, Gustavo Henrique, que além de ter se firmado como principal zagueiro da equipe, também tem agregado muito no ataque. Já são 5 gols pelo Timão, 3 só neste ano. A gente não pode oscilar no campeonato, a gente precisa dos resultados, a gente precisa jogar sempre para ganhar. Na quarta-feira, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino e busca a 4ª vitória consecutiva. O torcedor quer replay de 2024. Que venha mais 6, sem tomar gol. Pra gente ir pelo menos pra Libertadores, né? Temos que aproveitar esse momento de confiança que nós temos para embalar a maior sequência de vitórias possíveis. E acho que temos uma grande oportunidade amanhã de mais uma vez ter uma vitória importante para dar esse salto na tabela e mostrar, principalmente para nós mesmos, que temos capacidade de brigar nessa parte da tabela e dar alegria para a torcida, que é o que todos estamos esperando. De quebra, quem sabe, poder continuar usando aquele termo. Qual o nome mesmo? Clean sheet. Melhorou a defesa, médias do Corinthians na temporada antes e depois da estreia de Dorival Júnior. Antes, gols sofridos 1,14, depois 0,79. Finalizações sofridas 13,4, 11,9 depois que ele chegou. Finalizações até sofrer, gols 11,8, 15 é o atual número. Grandes chances cedidas 2,6, queda para 2,3. Marcela. Valeu, Mota. Clean sheet, então. Tá ali os torcedores tentando falar. Clean shift? Clean sheet, tá? Bom, é um Corinthians que tem uma defesa muito mais sólida agora. Conversando, inclusive, com uma pessoa de lá de dentro, todos eles notam a mesma coisa e dizem que a partir daí temos um novo Corinthians. Vocês enxergam isso? É um novo Corinthians? Ou essa pessoa de lá de dentro, ela tá muito animada com o que tá acontecendo? Não, a animação, ela não é injustificada, né? Porque o Corinthians ganhou 3 jogos seguidos, isso não acontecia faz tempo, melhorou a sua posição na tabela, deu a impressão mais uma vez de que vai concluir o Campeonato Brasileiro pensando para cima e pensando no ano que vem com boas sensações em termos de competições sul-americanas, mesmo que o futuro do clube seja incerto em termos de investimento, ou seja, a possibilidade de, mesmo que o Corinthians consiga uma classificação a um torneio sul-americano no ano que vem, ter um time capaz de disputar esse torneio, seja qual for, com condições de
honrar a camisa do Corinthians, os seus objetivos e o que a torcida, principalmente, espera que o Corinthians faça em campo. Mas em relação à perspectiva do final de ano, o momento do time, após essas últimas atuações, é um momento, digamos, que estimula. E eu insisto, o trabalho da comissão técnica diante do que acontece no clube precisa ser não apenas respeitado, mas elogiado e de maneira enfática. Porque para segurar tudo que o Corinthians passou e que atrapalhou o time e todos os jogadores, sem exceção, perguntados a respeito disso, não se furtaram em dizer atrapalha, é ruim, nos preocupa, desestabiliza, etc. Eu estou falando, claro, né, das coisas que acontecem na esfera administrativa, na qual o Corinthians atingiu o caos durante esse ano e, evidentemente, espirraram para dentro do departamento de futebol e prejudicaram a campanha do Corinthians nesse ano. A comissão técnica tem conseguido, a cada vez que o navio ameaça sair da linha, voltar, e o Corinthians vai poder pensar em um final de ano, um final de Campeonato Brasileiro com boas sensações. Continuando assim, Zupa, já é uma temporada muito melhor do que se imaginava para o Corinthians, principalmente pelo que começa a apresentar ali na metade para frente? Se a gente parar para olhar a perspectiva de começo de ano, acho que ainda não. Mas pela situação que se apresentava com alguns riscos ali, o Corinthians chegou a flertar com o rebaixamento, lutar contra o rebaixamento. Hoje mudou essa realidade, o Corinthians briga por vaga de Libertadores, porque as vagas vão aumentar, né? G7 garantido, podendo até ser G8, dependendo da própria Copa do Brasil, que o Corinthians pode inclusive vencer e não precisar de vaga do Campeonato Brasileiro. Mas essa transformação, ela tem a ver com solidez defensiva, mas para mim ela tem mais a ver com outro fator, né? Que é o esvaziamento do departamento médico. Porque assim, as 3 vitórias consecutivas, Atlético Mineiro, Vitória, e agora o último jogo que foi contra a equipe me fugiu o último jogo do Corinthians, Grêmio. Atlético Mineiro, tanto jogo, Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, elas tiveram o fato de que foram 3 jogos de clean sheet, jogos sem sofrer gols, mas existe outro fato em comum nessas 3 partidas. 3 nomezinhos. Memphis, Garro, Yuri. Foram os 3 jogos que o Dorival conseguiu ter os seus 3 melhores jogadores, além da volta do Carrilho ao meio-campo. Então, para mim, a melhoria do Corinthians está mais ligado ao equilíbrio do time e até à evolução ofensiva que gera mais estabilidade para o time defensivamente. O Corinthians é um time que tem muita posse. O Corinthians é o 2º time de maior posse de bola do campeonato, mas é o 3º que menos finaliza. Só o Juventude e o Grêmio finalizam menos que o Corinthians, ou seja, é um time de controle de posse, mas de pouca objetividade, pouca agressividade, finaliza muito pouco. Claro que esses números foram acentuados pela perda das 3 referências ofensivas do elenco do Dorival Júnior. À medida em que eles voltam e o time fica mais perigoso ofensivamente, o time preocupa mais os adversários, sofre menos lá atrás. Ainda que do aspecto defensivo, tenha jogadores que mereçam elogios. O Gustavo Henrique faz uma temporada muito boa. O Gustavo Henrique é um zagueiro hoje muito afirmado no Corinthians. O Tchoca cresce muito de produção. O Dorival fazendo 3 zagueiros, ou com Ranieri ou com Angileri como terceiro zagueiro, o time encontrou ali uma estabilidade. Mas para mim o diferencial nesta mini arrancada atende por 3 nomes. Memphis, Garro e Yuri. A volta dos 3 foi muito importante juntos para a equipe do Corinthians. Pois é, e a baixa para a próxima partida no jogo contra o Ceará é que o Hugo Souza, ele se machucou na partida contra o Grêmio, um trauma... Ele tá fora contra o Bragantino, tá? Ele se machucou, foi coxa esquerda. Então, na partida contra o Grêmio, ele se machucou e fica fora, então, para se recuperar. É um prejuízo grande. Ele é uma das figuras do time, né? O Corinthians tem algumas figuras individuais que, quando estão presentes e em conjunto, todas elas, como lembrou o Gustavo, transformam o time do Corinthians, pensando em o chamado 11 titular, em uma equipe que é capaz de encarar quase todos os adversários, se não todos os adversários no Brasil. Essa é a equipe que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e trouxe o Corinthians até a fase semifinal, com possibilidade de, por que não, eliminar o Cruzeiro, que eu considero favorito por ser melhor time, estar em melhor momento, mas nessa competição o Corinthians já fez coisas surpreendentes. Então, quando o goleiro titular, o Hugo, está jogando, quando o Garro está jogando e bem, e nessa volta de Garro e Yuri Memphis, o Garro para mim é o grande destaque, porque o Garro é um jogador que
quer a bola o tempo todo e impressiona na capacidade de tomar boas decisões no campo de ataque, próximo do gol adversário, seja para si próprio, seja, na maioria das vezes, para os seus companheiros. Então, esses 3 jogadores mais o goleiro, na minha opinião, transformam o time do Corinthians, quando estão em campo e em condições, numa equipe que precisa ser respeitada por todos os adversários no Brasil. Quando alguns deles não estão, seja apenas 1 ou 2 ou 3, ou, claro, já houve situações em que ninguém esteve presente, o time do Corinthians é uma outra coisa, é uma conversa totalmente diferente. Pois é, então o Hugo Souza fica fora da partida contra o Red Bull Bragantino, né, da 32ª rodada, e pode estar à disposição para a partida contra o Ceará. Nada tão grave, mas um jogo sem o Hugo já é um jogo muito difícil, Zupa. E assim, a impressão que dá é que o Hugo tinha uma lesão no ombro, né, anteriormente. Sim. Em que ele acelerou o máximo que pôde essa volta para não perder a convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. E aí, infelizmente, ele teve essa microlesão na coxa, que desfalca para agora, mas que aparentemente não preocupa para os Jogos do Brasil, né, em solo europeu. Menos mal para o Dorival que os jogos que o Felipe Longo atuou, especialmente o duelo contra o Vitória, lá no Barradão, o Felipe deu conta do recado. Não foi tão bem assim, ou não operou milagres, vamos colocar assim, na derrota para o Santos na Vila Belmiro, foi muito bem em Salvador contra o Vitória e dá mais segurança para o Dorival não ter o Hugo, né? O Hugo é de fato uma referência, não só técnica, mas de liderança também dentro do time do A gente vai falar do Corinthians, que vive aí um momento especial. 3 vitórias seguidas, primeira vez que consegue isso na temporada no Brasileirão. O Corinthians fechou a preparação para o duelo com o Bragantino, que acontece nesta quarta-feira em Bragança Paulista. O Timão está em busca da 4ª vitória consecutiva no Brasileirão, de olho numa vaguinha, quem sabe, no G7 na pré-Libertadores. Para essa partida, o técnico Dorival Júnior tem retornos importantes no meio de campo. Breno Bidon, Ranielli e Martínez voltam depois de cumprirem suspensão. Mas tem um desfalque também. O torcedor corintiano não vai ficar nada feliz com essa notícia, mas o goleiro Hugo Souza está fora da partida com um trauma na coxa, sofrido na partida contra o Grêmio. O Timão, então, prefere poupar o jogador nesta partida contra o Bragantino para poder contar com ele, quem sabe, diante do Ceará em Itaquera. Felipe Longo fica com a vaga, então, no gol. Lembrando que Hugo foi convocado por Ancelotti para os jogos amistosos com a seleção brasileira para os dias 15 e 18 de novembro contra Tunísia e Senegal. Outro que fica fora da partida é o lateral esquerdo Hugo, também é ausência aí confirmada para o jogo. O atleta sentiu uma lombalgia intensa. O meia André iniciou o trabalho de transição física nesta terça e o atacante Vitinho está tratando aí uma lesão no menisco do joelho direito. Agora, falando de quem vem ganhando sequência, né? O meia Maicon deve seguir no time e projetou um pouco desse duelo contra o Bragantino. Corinthians vai construindo aí o que era impensável. Todo mundo falava de se livrar do rebaixamento. O Corinthians já começa a pensar até em Libertadores da América. Corinthians. Bora lá, craque Neto. O Corinthians finaliza hoje, já finalizou, acabou o treino pro duelo contra o Red Bull Bragantino. Preparação encerrada, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, amanhã às 7 horas da noite, com transmissão, é claro, da Rádio Bandeirantes. Fica até o recado da nossa audiência que justamente por conta do jogo não teremos a exibição dos donos da bola nesta quarta-feira. E o técnico Dorival Júnior, né? Pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians, vai ter à disposição praticamente todo o elenco, considerando aquele que emendou as 9 vitórias consecutivas em 2024, time base que o Ramon usou naquela Qual sequência. Qual seria o time base nosso hoje, meu e seu? Vamos lá. O que eu escalaria, o que eu acho que o Dorival vai escalar depois você. Tá. Hugo, Mateuzinho, André não, desculpa. Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, Breno Bidon, Carrilho e Garro. Memphis e Roberto. Se ele quiser, ele tira o Carrilho e bota o Angileri como terceiro zagueiro e libera o Mateuzinho. Se ele não quiser, ele continua do mesmo jeito assim. Se ele quiser também, olha só, ele pode tirar o Breno Bidon e colocar o Guinegão e trazer o Memphis para a minha esquerda.
se ele quiser, ele pode fazer outras substituições táticas que o Corinthians não tinha com isso. Para mim, o time que vai jogar, eu acho que ele tira o Carrilho e coloca o Angelelli. Ele. E entra com o Ranieri, Breno Bidon, Garro, Memphis e o Roberto. É o que eu penso. Eu escalaria diferente. Eu acho que tem um cara aí, craque, que o Dorival não pretende tirar do time. Ah, desculpa, perdão, não, eu errei. Desculpa. Maicon. Ranieri, Maicon, Breno Bidon e Garro. Sem o Carrilho. Eu acho que deve ser isso amanhã, craque. Esqueci do Maicon. A gente vai ter ainda algumas informações sobre o treinamento. Ele jogou de hoje. bem, é capitão do time, esquece. Tá bem, exato. E o fato de ser capitão... Muito bem. E o fato de ele ser capitão do treinador. Como é que eu saco o meu capitão? Você tá louco? E o que eu acho é que ele vai repetir o esquema de 3 zagueiros que ele fez no último jogo contra o Grêmio. Só que ao invés de ter o Angelelli como terceiro zagueiro, eu acho que ele vai ter o Ranieri como terceiro zagueiro. Não, o Angelelli é melhor que o Ranieri. Aí, o que eu acho que ele vai fazer amanhã vai ser Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas alas, a zaga Ranieri, Tchoca e Gustavo Henrique, meio campo com Maicon, Bidon e Garro, Memphis e Yuri na Cadê minha camisa do frente. Tchoca? Então, ia até mencionar, porque a próxima informação é sobre o Tchoca. Tá comigo essa camisa do João Pedro Tchoca. Te entrego na próxima vez que a gente se vê, acho que é quinta-feira. Se não, eu chego mais cedo um dia na Band e Tô brincando, filha. Você traz quando você quiser que eu vou botar no meu museu lá em Santo Antônio de Poço. Tá autografada com dedicatória. Para o craque Neto. Aí é demais. Para o craque Neto, aí chupa. Diga-se de passar. Eu tava falando, eu esqueci. O Denilson, que é o Denilson Show, ele tava vendo hoje, não sei se vocês viram, ele jogou no Bet 191 jogos. Ele fez, acho que, 19 gols. O Antony já fez 14 em 6 meses. O Antony. Que coisa, hein? Que coisa que é o futebol brasileiro. E cada um escolhe o jogador que quer, o comentarista que quer, o apresentador que quer. A vida é assim, não é verdade? E eu fiz 20 gols numa temporada. Tá bom pra vocês ou não? Mais o Corinthians... Craque, é justamente sobre o João Pedro Tchoca que eu queria falar. Por quê? Agora dá pra assumir que ele é titular dessa defesa do Corinthians, porque o André Ramalho tá à disposição e ainda assim o Tchoca é quem tá jogando. Esse garoto vai fazer 22 anos no final agora de 2025. Verdade que ele pode sair, eu tava vendo hoje aqui. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. E a informação que eu tenho é que até agora ele não foi procurado para renovar o contrato. O Corinthians não procurou o João Pedro Tchoca. Claro que o Corinthians quer, mas a partir do ano que vem ele entra no último ano de contrato e naturalmente o preço dele para ser vendido para a Europa, que é algo que o Corinthians deseja, vai despencar. Porque os clubes sabem que a partir de julho de 2026 ele pode assinar com qualquer um e deixar o Corinthians de graça. Foi isso que aconteceu com o garoto Giovani, que jogou no Corinthians. Giovani tá no Hellas Verona, da Itália, desperta interesse de alguns clubes do futebol italiano no final de semana, e fez um golaço contra a Inter de Milão no final de semana. Ele deixou o Corinthians de graça. E agora ele que pode tentaram ser vendido. renovar, mas não conseguiu, né? Quando você abre as pernas pra esse tipo de gente. Porque o cara é o seguinte, eu tô lá, o cara não é titular, não sei o quê. Aí depois os caras arrebentaram com o Pedro Tchoca naquele lance que ele fez o pênalti, lembra? Sim, ficou 6 meses. Na Venezuela, lembra? Foi, aí voltou para no Equador, aí voltou agora aí o Dorival Júnior casou ele e o Gustavo Henrique, não sai mais do time. Aí o cara tem contrato, tá terminando, ninguém falou com o cara, então não quero renovar agora. Vamos deixar pro final do ano. Aí vem uma proposta pro cara de 10 milhões de euros, o empresário fica com 2, ele fica com 8, ele vai embora. Não é verdade? É que o ideal é você não deixar chegar nessa situação de faltar um ano. Mas aí quem que tem que ver isso? Fabio Soldado. Fabio Soldado. Fabio Soldado. É ele que é o dirigente. É ele que é o cara que comanda. Concordo. E essa renovação é algo que é do interesse do Corinthians, mas ainda não há conversas avançadas nesse sentido. A zaga do Corinthians hoje bem estabelecida nos últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não sofreu nenhum gol. Ganhou os 3 com Tchoca, Gustavo Henrique e por vezes o Ranieri sendo o terceiro, o Angelelli sendo um terceiro. Uma dupla de zaga talvez a mais alta do futebol brasileiro, hein, craque? O Tchoca tem 1,94m e o Gustavo Henrique 1,96m. Pode ser mais alto, mas a melhor dupla, a melhor zaga do futebol brasileiro é do Flamengo. Léo Ortiz e Léo Pereira. Os dois, Léo, impressionante. E o reserva deles foi pra seleção. Não, como é que pode isso? O Ancelotti,
Que vergonha, hein, cara? Que vergonha, hein? Bom, é isso, foi muita análise aí sobre o Coringão que joga hoje à noite contra o Red Bull Bragantino, que tá de técnico novo aí, acho que há 2 rodadas já com o Wagner Mancini. Quem não lembra do Wagner Mancini no Corinthians, né? Que por um período fez o time jogar bola e depois só decaiu. Então a provável escalação do Corinthians pra logo mais às 7 horas da noite, hein? Felipe Longo no gol, essa do Hugo Souza pegou de surpresa, né? Essa micro lesão na coxa, pra mim tinha sido no ombro de novo quando eu vi ali, mas na coxa. Eu acho que vai ser preservada pra poder jogar pela seleção. Ou ir pra seleção, né? Não sei se ele vai jogar. Então, Felipe Longo no gol, Gustavo Henrique, João Pedro Choca, Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, José Martins, Rodrigo Garro ou Breno Bidon, né? Há uma dúvida ali. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Vai ser jogo chato, hein? Sempre jogo lá em Bragança é jogo muito chato. O Bragantino pode estar a draga que for, contra o adversário que for, chega contra o Corinthians, os caras se transformam no PSG, no Real Madrid, é chapada de fora da área, no ângulo, os caras driblam, marca. Cara, é impressionante. Parece que todo mundo quer jogar no Corinthians um dia, né? Porque o Bragantino, deve ser uma teta jogar no Bragantino, né? Não tem pressão nenhuma, recebe em dia, se perdeu, tudo bem, tanto faz, se ganhou, beleza. Tem uma teta, né, cara? Tem jogador que só rende lá. Eu lembro do Juninho Capixaba, que veio jogar no Corinthians, ele mal conseguia dominar uma bola no Corinthians, era horrível, cara. Aí ele foi pro, acho que Bahia depois, jogou um pouquinho, mas se reencontrou no Red Bull Bragantino. Então é isso, mano. Comenta aí, já deixa o seu palpite nos comentários, eu vou chutar aqui 1-0 pro Corinthians. Eu nunca chuto, cara, empate ou derrota, mano. Nunca chuto, que é uma zica do caramba. Uns falam que é zica, você fala a vitória, mas eu nunca vou torcer pro Corinthians perder, nunca vou torcer pro Corinthians empatar, sempre é resultado pra mim de vitória. Então 1-0, gol do Yuri Alberto pra tirar a zica, né, que tá osso ultimamente. Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.